CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, para estudarmos as parábolas de Jesus. E hoje, segunda-feira, são 7 horas da noite, 19 horas, nós vamos dar início ao estudo de mais uma parábola. É importante, quem queira, mantenha perto de você, seja agora ao vivo ou seja na hora que esteja assistindo, mantenha um copo com água próximo, assista a palestra, mentalize Jesus e conforme a necessidade de cada um, essa água vai ser fluidificada e, se necessário, será colocado pela espiritualidade superior alguma coisa necessária ao refazimento físico ou espiritual de cada um. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, ao mentor espiritual da nossa Casa Espírita, Ilha de Paquetá, da nossa CEIP, e vamos orar. Senhor Jesus, mestre querido, mais uma vez em seu nome, estamos aqui reunidos para estudarmos o seu Evangelho. Esse Evangelho que há mais de 2000 anos o Senhor veio exemplificá-lo, encarnado aqui na Terra. E nos deixou sábias e profundos ensinamentos para seguirmos. Mas nós, Senhor, ainda criança, não conseguimos entender. E agora, nas horas finais, como ainda trabalhadores da última hora, estamos aqui reunidos para entender os seus ensinamentos. Então, rogamos a espiritualidade que auxilie o expositor da noite de hoje, que ele traga, Senhor Jesus, todo o que estudou, tudo que ele separou, que tudo venha à sua mente de maneira clara e objetiva, que ele possa transmitir para nós e que nós possamos entender e exemplificar como o Senhor o fez há 2000 anos. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. E que o mentor espiritual da nossa Casa Espírita, bem como o mentor espiritual do expositor da noite de hoje, e o mentor espiritual de cada um que esteja nos assistindo, nos envolva, nos conduza e nos permaneça sempre em planos espirituais mais elevados para facilitar o nosso entendimento. Graças a Deus, que assim seja. Então, vamos ao nosso estudo da noite de hoje. Vamos lá? Prezados amigos da Ilha de Paquetá, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Hoje nós vamos conversar com os amigos sobre mais uma parábola, a parábola do bom samaritano. E dentro desse estudo, temos a singela intenção de fazer uma abordagem sobre essa belíssima parábola. Apesar de ser professor de história, eu não sou um professor de história sagrada. Então, nem todos os meandros da história sagrada antiga nós conhecemos. Mas procuramos, dentro do possível, perceber os bastidores das parábolas
para poder melhor passar a mensagem. Todo mundo conhece a história da parábola do bom samaritano. Isso aí é uma coisa quase que histórica. E nós sabemos que Jesus foi tentado, era uma expressão da época, assediado, na expressão de hoje, por um doutor da lei. Quando Jesus voltava com seus discípulos para Jerusalém, e esse doutor da lei, ele vai assediar Jesus, geralmente questionando passagens do Antigo Testamento. E Jesus, percebendo a verdadeira intenção desse doutor da lei, lhe dá a resposta a qual ele jamais imaginava ouvir. Pergunta o doutor da lei ao Cristo: o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Porque se nós estudarmos um pouco a história bíblica, nós vamos ver que o povo hebreu, ele tinha uma preocupação muito grande com determinadas situações em relação ao mundo espiritual e a vida após a morte. Então havia uma preocupação muito grande de seguir os mandamentos. Só que essa ideia de seguir os mandamentos e conhecer os mandamentos, havia uma diferença muito grande. Eu diria, pelo que nós estudamos, que a maior parte dos doutores da lei ou dos conhecedores da lei, eles tinham um domínio técnico dos mandamentos, mas eles não tinham uma vivência prática dos mandamentos, que eu acho que esse é o ponto central. Eu fiquei, nesses últimos 2 dias, nesse final de semana, tentando entender a essência da parábola do bom samaritano. A Palestina, após a morte de Salomão e a divisão das tribos, criou-se uma confusão interna não muito diferente do que nós temos hoje. As tribos de Judá e as tribos de Israel, se eu estou falando corretamente, elas tinham suas vertentes de entendimento sobre os mandamentos e a forma com que deveriam aplicá-los no seu dia a dia. Embora todos fizessem parte de uma mesma comunidade, não eram unidos pelo amor, pelo coração. Muito parecido como nós, hoje, no nosso dia a dia, quando estamos andando na rua e observamos moradores de rua. Temos por eles um sentimento de compaixão, mas raras vezes paramos para ajudar, porque sempre julgamos o morador de rua como um indivíduo acomodado, encostado, largado, nos esquecendo que por trás de cada pessoa existe uma história, por trás de cada indivíduo, nos bastidores da vida de cada um, existe uma tragédia, existem várias reencarnações, e por trás dessas reencarnações existem dramas que se arrastam ao longo de séculos. E os hebreus naquela época não eram muito diferentes. Nós não éramos diferentes. E dessa forma, havia um certo preconceito de uns
com relação aos outros. Todos faziam parte do mesmo povo, mas internamente não se entendiam. Não é diferente do que vivemos hoje, não, tá? É bem parecido. E Jesus, aproveitando a oportunidade para dar a seus discípulos um ensinamento, resolve conversar com o doutor da lei, respondendo à pergunta que ele havia feito. Por ser um doutor da lei, por ser provavelmente um fariseu, tinha acesso ao conhecimento, tinha uma condição social e econômica razoável. Isso me faz lembrar muito nós, nas condições de espíritas, quando nós nos questionamos, será que nós estamos fazendo o certo? Será que nós estamos conduzindo a nossa vida da maneira correta? Será que nós estamos vivenciando a doutrina espírita do jeito que nós devemos vivenciar? E o doutor da lei, não muito diferente de cada um de nós, ele se aproxima do Cristo e resolve interpelá-lo, questionando o que ele poderia fazer para garantir a sua entrada no céu. E Jesus, percebendo, porque Jesus não percebia as palavras, mas suas verdadeiras intenções, pergunta: você não é um doutor da lei? Você não conhece os mandamentos? Sim. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça esse mandamento, exercite esse mandamento e você vai garantir a sua entrada no reino de Deus. Mas mesmo assim, o doutor da lei, não satisfeito, querendo entender melhor aonde que o Cristo queria chegar, e Jesus, percebendo que ele tinha apenas um domínio teórico dos mandamentos, mas não um domínio moral, vai lhe contar uma história. História essa que todos nós conhecemos, que é a história do bom samaritano. E para que a história ela fique exemplificada, o que o Cristo fez? O Cristo resolveu narrar para ele, colocando 3 personagens nessa história. O samaritano, que é o personagem principal, mas também ele vai colocar um sacerdote, tá? E um levita, que são personagens também que faziam parte do contexto da história daquela época. E nesse contexto, Jesus comenta o seguinte: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de lhe despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que quando o viu, passou largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo, passou largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem, vendo-o, teve compaixão dele e, chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, tá? Levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o, e quando gastardes demais, na volta eu pagarei.
E aí Jesus pergunta ao fariseu: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? E o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze o mesmo. Então é interessante que a gente observe o seguinte, tá? Os samaritanos eram considerados heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos. Por isso mesmo eram desprezados e não eram bem vistos. Então, com base nisso, a gente imagina o seguinte: se os samaritanos não eram bem vistos, os outros dois o eram, tanto o sacerdote quanto o levita. Tá? Por que Jesus usou essa comparação? Ele pegou um homem que não era muito bem visto dentro daquela comunidade e pegou dois que eram bem vistos. Dois homens que, assim como o samaritano, eles tinham conhecimento da lei mosaica, dos velhos mandamentos. Mas, curiosamente, não fizeram o que podiam ter feito. Mas o samaritano o fez. E por que o samaritano fez? Porque o samaritano, ele possuía uma coisa que os outros não possuíam: o verdadeiro amor pelo próximo. Então, essa vai ser a grande diferença em que Jesus procura mostrar para o fariseu a questão de como nós devemos lidar com o exercício da caridade. Ajudar sem olhar a quem. Podem até me perguntar, mas tudo bem, vamos voltar à questão central. Como naquela época em que Jesus era parado na rua e questionado no meio da multidão, por exemplo, se deveriam pagar impostos, esse seria um exemplo muito o pagamento dos impostos, né? E Jesus dá uma verdadeira aula quando ele pede uma moeda e diz o que está. Quem é que está nessa esfinge na moeda? Ah, é César. Então dai a César o que é de César. Porque sempre existia por detrás de todo o questionamento uma questão política. Porque os hebreus arrumavam sempre desculpas para evitar os comprometimentos não apenas com os romanos, mas também arrumar desculpas para garantir seus pontos de vista em relação aos outros grupos, às outras tribos que formavam a Palestina, as antigas tribos do reino de Israel e do reino de Judá, que se dividiram após a morte de Salomão. Isso eu estou tentando explicar de uma forma bem simples. Talvez eu deixe passar alguma falha, mas o que eu quero mostrar é que, na essência, o indivíduo não trazia o amor no coração. Por isso que ele arrumava uma desculpa para não fazer passar e deixar de lado, como ainda nós fazemos quando estamos andando na rua do nosso bairro e a gente, em frente a um supermercado, a um restaurante, tem alguém que estende a mão pedindo alguma ajuda e a gente se questiona: será que essa ajuda que nós vamos dar a esse homem que está pedindo algum dinheiro ou pedindo comida, o que ele vai fazer com essa ajuda? Ele vai usar isso em favor dele mesmo? Será que se eu comprar 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão e dar para ele, ele vai levar para casa realmente, vai cozinhar e vai comer?
ou ele vai trocar isso da comunidade que ele mora por alguma outra coisa, bebida ou droga. É o que nos passa na cabeça, porque nós estamos vivendo num momento em que nós estamos nos questionando muito. Provavelmente, naquela época, Jesus, ao colocar a questão do homem que havia sido espancado, nós não sabemos se o homem foi espancado por malfeitores porque ele foi assaltado, ou aquilo ali foi um ato de vingança por parte daqueles que o tiraram o que tinham. De repente, ele tinha uma dívida, não pagou, e os credores foram até lá e bateram nele. A gente não sabe. Jesus colocou uma situação para criar uma situação hipotética e atemporal, a ponto de ainda hoje nós estarmos perguntando quem era aquele homem que o samaritano ajudou. Era alguém que tinha uma dívida, não paga, e o credor foi atrás dele? Ele era um assaltante que foi pego e levou uma surra? Ou ele era um viajante, um peregrino, que foi assaltado na estrada por salteadores ou por bandidos? Jesus coloca isso meio no ar, justamente para que ainda hoje a gente se questione a respeito disso. Nós não sabemos da identidade do homem. A questão central, ela está: quem parou para ajudar? Foi o sacerdote, um homem religioso? Foi um clérigo? Não. Foi alguém que fazia parte do sinédrio hebraico? Não. Foi um levita, que também era um homem religioso? Não. Não foi. Foi um samaritano. E o samaritano, ele era visto de uma forma diferenciada pelo judeu ortodoxo. Ou seja, o judeu, ele tinha um certo preconceito com relação ao samaritano, por questões culturais, por questões de época. Como nós, infelizmente, hoje, 2000 anos depois, temos preconceitos por questões de gênero, por questões étnicas, por questões de uma forma geral. E esses preconceitos que nós ainda alimentamos nos impedem de fazer determinadas coisas. É porque ele faz parte das minorias. Não estou querendo usar nenhuma expressão pejorativa. Ele faz parte das minorias que são mal vistas. Ou ele usa o dinheiro para comprar bebida ou droga. A gente sempre arruma uma desculpa para não fazermos exatamente o que o Cristo falou para o doutor da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí vocês poderiam até me perguntar: mas acontece que naquela época não existiam as questões que existem hoje. Existiam outras que eram parecidas. Ou, em outras palavras, há 2000 anos atrás nós dávamos desculpas parecidas para deixar de fazer a caridade. Porque sempre trazemos uma pulga atrás da orelha, como se dizia e ainda se diz. Será que esse indivíduo, ele faz isso, ele se aproveita da situação? Será que ele não está se vitimizando nessa situação? Não nos cabe julgar. Nos cabe fazer o que está ao nosso alcance. Se você pode, faça. Se você não pode, não faça, mas não julgue. E nós julgamos. O amor
do levita e o amor do sacerdote é um amor egoísta. É o nosso amor, um amor egoísta, em que nós olhamos o necessitado com compaixão, mas nós não fazemos nada para colaborar. Eu costumo dizer que eu gosto de colaborar na casa espírita que eu frequento para a compra das cestas básicas, para a distribuição das pessoas necessitadas, cadastradas. Porque toda casa espírita, como as que eu conheço, que atendem necessitados, geralmente cadastram esses necessitados e costumam ajudar de maneira pontuada, até porque não há recursos suficientes para ajudar pessoas que apresentam necessidades extras. Então você ajuda aqui, você ajuda ali, você colabora com um, colabora com outro. Mas no dia a dia, ao longo das ruas, você encontra das calçadas, das esquinas, pessoas que se encontram em condições, moralmente falando, paupérrimas. Dona Ivone Pereira relatou para um conhecido meu, do centro espírita que eu frequento, Consolador Comunidade Espírita Cristã em Copacabana, relatou para um companheiro nosso chamado Gerson Sestini que ela se sentia muito mal quando ela circulava pelo Rio de Janeiro e a mediunidade dela permitia que ela percebesse a prova moral que levava aquelas pessoas a estarem naquela condição de mendicância ou indigência. E ela se sentia tão mal porque ela percebia nos bastidores reencarnatórios daquele indivíduo o motivo pelo qual ele estava naquela condição. Então ela, nesse caso em particular, ela via o drama pessoal. Nós não vemos. A gente vê um indivíduo pobre, largado. A gente analisa superficialmente. É alguém que não quer trabalhar, alguém que descobriu um filão de sobreviver de uma forma fácil. O pai está passando por uma situação difícil, é mais um que está se encostando nessa situação. É mais fácil pedir do que tentar conseguir ajuda. A gente sempre vai arrumar uma desculpa, porque isso parece que isso faz parte da nossa inferioridade do senso moral. E tirar isso, remover isso, vai demorar. Então, esse estudo que nós estamos fazendo para os companheiros serve de uma reflexão para todos nós, aonde nós vamos ser ou estamos sendo o levita e o sacerdote. Poucos de nós somos realmente o verdadeiro samaritano, que para, olha, vê a necessidade e pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar? Você precisa de o quê? Um pão? Eu te dou um pão. Você quer tomar um café? Eu te dou um café. Você quer tomar um café com leite e um pão com manteiga? Eu te dou um café com leite e um pão com manteiga. Parar para ouvir. Mesmo que a gente perceba naqueles 5, 10 minutos uma confusão a qual nós não teremos como resolver. Mas nós paramos para dar atenção. Aquele indivíduo que está ali caído ou com a mão estendida, ele não é invisível ao nosso olhar. Ele é visível à nossa sensibilidade. Nós sabemos que nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos ajudar algumas pessoas ao longo da nossa caminhada de vida. E foi exatamente o que o samaritano fez. O samaritano percebeu o que havia acontecido, parou e resolveu ajudar. Limpou as feridas do homem,
atou elas com um pedaço de tecido, colocou o homem no seu animal, porque ele vinha no burro ou um cavalo, ou um camelo, porque na época era mais comum um camelo, colocou o homem no animal e levou até uma estrebaria. E nessa estrebaria, ou estalagem, deixou o homem lá e pediu para o dono da estalagem olhar por ele, deu algum dinheiro, dê comida a ele, dê água, ajude a ele por mim. Eu voltarei e te pagarei caso você gaste mais do que eu estou deixando aqui. Existe uma interpretação detalhada para isso que eu acabei de falar para vocês. E é uma interpretação que, às vezes, a gente precisa parar para refletir. Por quê? Porque aquele homem caído na beira da estrada da vida, ele representa a humanidade saqueada dos seus bens espirituais e da sua liberdade pelos poderosos do mundo. E faz sentido. Se nós pararmos para pensar, como faz sentido a gente analisar e avaliar o que a humanidade está vivendo? O efeito estufa, o aquecimento global, o derretimento das camadas polares, a poluição nos rios e mares, a destruição de espécies, o desaparecimento de determinadas espécies, a grande poluição global do mundo é produzida pelo quê? Pelo próprio homem. Os poderosos disputam o poder pelo domínio econômico do planeta, passam-se as gerações e parece que o interesse econômico vai estar sempre se sobrepondo aos interesses de ordem moral. E a gente se questiona, né? E agora, como é que fica essa situação? Aqui, o sacerdote e o levita significam as grandes religiões. As grandes religiões que, em vez de procurarem exortar a prática do amor, elas procuram utilizar-se dos principais preceitos para uma adoração e não uma prática mais objetiva em termos de auxílio aos necessitados. A coisa de uns anos atrás, aquele pastor americano famoso, teve um pastor americano muito famoso que desencarnou há uns 2 ou 3 anos, com 101 anos. E esse pastor americano, Rex Humber, eu acho que o nome é assim, se não é um nome parecido. Ele já esteve aqui no Brasil, falou no Maracanã, sabe? E para grandes multidões, escreveu livros motivacionais. Ele foi uma figura muito emblemática em termos assim de religiosidade. Ele visitou Dalai Lama e conversou com Dalai Lama a respeito de como que ele entendia o cristianismo. Isso eu vi de uma palestra, não é invenção na minha cabeça. E segundo Dalai Lama disse para ele o seguinte, que ele respeitava a forma como eles, os ocidentais, veneravam Cristo, porque Dalai Lama não é cristão, mas ele questionava a forma com que os cristãos exerciam a prática do amor ao próximo. Eu achei isso fantástico. Por quê? Porque Dalai Lama,
ele quis mostrar que as grandes religiões ocidentais, elas procuram venerar o Cristo como Filho de Deus, mas não colocam em prática as grandes leis morais dos 10 mandamentos. Não precisa nem os 10, os 2 primeiros: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E é exatamente aquilo que o doutor da lei questionou com Jesus, e Jesus aproveitou a deixa para dar um exemplo para os seus apóstolos. Faz apenas esses 2 mandamentos: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E exercita isso. Exercita fazendo pelo próximo aquilo que você gostaria que fizessem por você. Com isso, você vai encontrar a salvação. E se nós pararmos para pensar, tudo o que nós estamos trabalhando dentro da doutrina espírita representa essas 2 questões: amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, entender que nós somos uma criação de Deus, somos espíritos imortais, de posse de um corpo físico, vivendo uma experiência reencarnatória, experiência de uma existência no momento, porque nós acreditamos em várias reencarnações, e que nós devemos, ao viver essa experiência, dar um testemunho desse entendimento, fazendo pelos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem pela gente. E nós não precisamos ser doutores da lei. Nós não precisamos ter um conhecimento pleno de toda a codificação espírita. Nós precisamos, sim, sermos solidários. Precisamos, sim, sermos amigos. Precisamos estar disponíveis para colaborar. Precisamos exercitar a prática do amor ao próximo, porque à medida em que nós vamos trabalhando essas ideias, nós vamos nos modificando. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a capacitação do Velho Testamento, se a capacitação da codificação espírita fosse o suficiente para nós nos transformarmos em pessoas melhores, bastava estudar em casa e nós já estaríamos diplomados para ascender um plano superior. Na verdade, nós precisamos vivenciar na matéria tudo aquilo que nós estamos aprendendo. O doutor da lei, ele sabia. Ele era um doutor da lei. Ele não era um indivíduo qualquer. Ele era um homem de família com condições. Ele tinha provavelmente tido estudo. Ele recitava, segundo a lei mosaica, as rezas diárias. Então, era um indivíduo que estava, digamos assim, afinado com a religião, mas ele não tinha sensibilidade para perceber a coisa mais simples, como nós também não temos. Por isso que estamos aqui. Todo estudo que nós fazemos é um elemento facilitador que nos capacita para enxergarmos, vai desanuviar a nossa visão em relação ao mundo material. Há momentos que eu reconheço, a gente não está com muita paciência ou com boa vontade para fazer as coisas, mas tem momentos que a gente se anima e faz. E nesse processo, a gente está procurando se melhorar, estamos procurando evoluir, estamos procurando nos transformar. Ninguém se modifica do dia para a noite. Quando nós
percebemos o necessitado na calçada, ele já não é invisível ao nosso olhar. Nós é que ainda procuramos passar de forma desapercebida em relação a ele. Por quê? Porque ele nos incomoda. De alguma forma, a dor desse homem, ela nos incomoda. Nós identificamos o nosso desconforto interno nele. E por isso que fazemos de conta que não vemos o necessitado. Mas não seria melhor se a gente ajudasse o necessitado, porque nós estaríamos tratando de alguém que precisa, estaríamos tratando da nossa dor também. Mas lidar com a nossa dor incomoda. E qual é a nossa dor? É a dor da fome? É a dor da necessidade material? Não. A nossa dor é a dor moral. A nossa dor é a dor da culpa. A nossa dor é a dor do desconforto. A nossa dor é o desconforto que trazemos no nosso inconsciente de alguma coisa lá atrás, em vidas passadas, que nós podíamos ter feito e nós não fizemos. Por isso que nós fingimos, quando estamos na rua, que nós não estamos vendo os miseráveis, os necessitados. Porque eles nos fazem lembrar que um dia nós também estivemos naquela posição e não resolvemos tudo que deveríamos ter resolvido. Eu fui um pouco além, no sentido de que o Cristo procurou mostrar ao doutor da lei que ele deveria ajudar aquele homem, independente do desconforto que a ajuda poderia lhe causar. E eu estou levantando a questão: por que o desconforto? Porque quando nós estendemos a mão para alguém que está em condição de morador de rua, algum ponto no nosso inconsciente profundo da alma, como dizia o Dr. Jorge Andréa, é ativado. Porque se já tivemos várias encarnações, em algumas dessas encarnações, nós carregamos uma lembrança mal resolvida, um trauma de um passado. Curar traumas de um passado é doloroso. Você olhar a sua dor é desconfortável. E quando nós olhamos para um enfermo que é portador de uma dor moral, a qual ainda não resolvemos totalmente, aquilo nos desestabiliza. Por isso que nós devemos exercitar a prática do amor. Ajudando aquele que precisa, nós estaremos ajudando a nós mesmos. Ajudando a resolver alguma coisa que lá atrás ficou, que nós deveríamos ter feito e que nós não fizemos. E que a terapia moderna, os tratamentos terapêuticos de regressão de vidas passadas, nos leva a entender que a dor do passado mal resolvida se reflete no presente como forma de desconforto. Meus amigos, hoje nós estamos fazendo um estudo mais breve, um estudo mais simples e de uma abordagem um pouco diferente do convencional. Eu não me prendi única e exclusivamente à passagem do samaritano. Eu poderia falar dos tumultos e conflitos de discussões entre as tribos hebraicas, que é muito comum se falar. É muito comum dizer o jogo de interesses que existiam, motivo pelo qual os samaritanos eram vistos de forma diferenciada. E o samaritano, por sua vez, não gostava dos outros, porque havia disputas de interesse. Mas eu procurei ver sob um outro prisma,
que essa oportunidade desse estudo dessa segunda-feira nos leve a uma profunda reflexão. Vamos tentar exercitar essas duas máximas: amar a Deus sobre todas as coisas e nunca nos esquecermos que, amando o próximo como a nós mesmos, nós estaremos, de alguma forma, tentando amenizar a dor moral que carregamos de uma lembrança profunda de outras existências, a qual nós passamos por algo muito parecido. Eu convido aos companheiros para fazermos a nossa singela prece e depois passarmos a palavra ao nosso companheiro da CEIP, que vai encerrar esse nosso breve encontro. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso amado Mestre, agradecendo a oportunidade de juntos estudarmos um pouquinho. Às vezes a nossa mente divaga, viajamos no Evangelho, viajamos nos livros da história, mas descobrimos que só o tempo passou. A evolução moral, ela caminhou muito pouco. Que possamos, por intermédio dos trabalhadores do mundo invisível, exemplificar no nosso dia a dia aquilo que nós estamos aprendendo aqui, nesse breve estudo de capacitação. Não basta apenas se capacitar, ter o conhecimento, porque nós só seremos diplomados, se podemos dizer isso, ao concluir todo esse processo, dando um testemunho no anonimato da nossa vida, nas esquinas da rua, ajudando aqueles que precisam e, de alguma forma, dando uma demonstração à nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso diz que nos acompanha, que realmente nós compreendemos a essência do Evangelho. Sabemos que não vamos conseguir mudar o mundo, nem a nós mesmos, num intervalo de tempo tão curto. Mas, pelo menos naquele momento, estaremos fazendo a nossa parte. Desejo a todos os companheiros um final de noite de luz e de paz. Que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico, e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.